Fala galera, Débora Rocha do Que é Impedimento por aqui. Intervalo de jogo, Botafogo 0, Corinthians 0. Corinthians é o líder do campeonato, né? A gente estava esperando para esse jogo, um jogo difícil. Mas eu confesso que, pelo menos no primeiro tempo, me surpreendeu positivamente algumas questões em relação ao Botafogo. Primeiro, a postura, né? Eu já havia comentado desde o jogo contra o Flamengo na última rodada que, apesar da derrota, a gente conseguiu reparar numa melhora, numa evolução na postura das atletas. Em segundo lugar, sistema defensivo do Botafogo. O Botafogo está se defendendo muito bem, de uma forma sólida. A gente não viu um Corinthians amassando o Botafogo, pelo menos não nesse primeiro tempo, como muitos esperavam, né? Me surpreende o placar de 0-0. Inclusive, a principal chance do jogo foi da Itacaré. A atacante do Botafogo finalizou ali de dentro da área, mas foi para fora. Também botou uma bola na trave, mas a bandeirinha já tinha dado impedimento nesse lance em que ela acertou a trave. E a goleira Michele, por exemplo, não fez lá muitas grandes defesas. Então, a defesa do Corinthians, ela também se posiciona bem no jogo, então dificulta muito a saída de bola do Botafogo. Na verdade, eu acho que mais por demérito do Botafogo, o Botafogo não está conseguindo avançar tanto do que por mérito do próprio Corinthians. O Botafogo, quando tem a bola, logo perde a posse, logo devolve para o Corinthians. Na troca de passos, está errando muito, está deixando a desejar. E aí, quando tem a bola, em 2 passos no máximo, a bola já está nos pés da equipe paulista. Então, essa foi aí mais ou menos a visão geral desse primeiro tempo. Agora estamos aqui no intervalo, ó. Estão irrigando ali o campo. Mais uma vez fazendo a cobertura daqui, de dentro do campo. Não sei o que está acontecendo nos últimos jogos. O Botafogo não está liberando a tribuna de honra para a imprensa. Então a gente está fazendo a cobertura aqui do campo. No final do jogo, a Kellen estava aqui no aquecimento, então de repente vai ser aí uma substituição para o segundo tempo. E tô gostando do jogo até aqui. O Corinthians também chegou a marcar um gol, mas que também estava impedido, assim como a bola na trave da Itacaré, mas foi ali numa cobrança de escanteio, uma bola parada. No jogo mesmo, bola rolando, o Corinthians não conseguiu criar grandes chances, não. Então 0-0 no placar, vamos ver como é que as Gloriosas vão voltar para esse segundo tempo. Fim de jogo, Botafogo 0, Corinthians 2. 2 gols marcados da equipe visitante foram ali no segundo tempo. O treinador Léo Goulart já tinha cantado a pedra no pós-jogo de Botafogo e Flamengo na última rodada, falando sobre como o Corinthians ficava superior, né, no segundo tempo, como conseguia render melhor no segundo tempo. E eu, por outro lado, enxergo o Botafogo inversamente proporcional, digamos assim. Nos segundos tempos da partida, eu tenho reparado uma queda de rendimento no Botafogo. Inclusive, eu estava com perguntas preparadas também relacionadas a isso para fazer ao treinador, mas hoje a assessoria botou uma jogadora para dar entrevista. Eu falei com a Natane, camisa 9, que entrou ali no segundo tempo, em vez do treinador, né? Acho que de uma forma correta, finalmente resolveram preservar a imagem do treinador e botar alguma das jogadoras para falar. E eu aproveitei desde o jogo contra o Palmeiras, que não vinha nenhuma jogadora pra gente poder entrevistar, que foi inclusive a única vitória do Botafogo no campeonato, são 9 rodadas até aqui. Eu aproveitei para perguntar justamente sobre a ótica delas, né, dela falar pelo grupo, a ótica da mudança, desde Jorge Barcelos até agora o Léo Goulart, já é o 5º comando, já é o 5º jogo no comando do Léo. Queria que ela perguntei para ela falar um pouco sobre como elas estão enxergando essa mudança e por que as coisas não estão fluindo, além da expectativa para o jogo contra o Cruzeiro. Então vamos conferir como é que ficou. Natane, boa noite. Antes da gente falar sobre a partida contra o Corinthians em si, como desde o jogo contra o Palmeiras, em que vocês venceram de 2-0, eu não entrevistei nenhuma jogadora, queria que você falasse um pouco da ótica de vocês, da visão das jogadoras, como é que tá essa mudança, como é que foi essa mudança, porque já é o 5º jogo no comando do Léo Goulart, de mudança de Jorge Barcelos para Léo. É claro que é uma equipe, mas o torcedor, ele tem esse costume de botar toda a culpa em cima do técnico, né, e reclamar nas redes sociais, enfim. Mas eu queria aproveitar que você está aqui hoje para falar com o Que é Impedimento, para você falar um pouco da visão das jogadoras, como vocês estão enxergando essa mudança e por que não está fluindo, por que o Botafogo não consegue pontuar dentro de casa. Claro que o Corinthians é um adversário forte, mas enfim, isso não vem de hoje. Então, acho que toda mudança, né, acontece em processos. Acho que depois da saída do Jorge, o Léo entrou. Acho que o Léo é um excelente treinador, não tem como negar. Acho que é esse processo, né? A gente vai aprendendo cada jogo, a cada dia. Então, assim, querendo ou não, tem jogo em cima de jogo.
Então, assim, é um pouco mais difícil a gente já pegar esse jeito de jogar dele. Mas aos poucos a gente está melhorando nossos jogos. Eu acho que desde o Atlético Mineiro a gente vem jogando, melhorando dentro de campo. Não vieram as vitórias, mas eu acho que aos poucos aí a gente vai conseguindo introduzir o trabalho dele dentro de campo. Agora eu queria que você falasse um pouco da expectativa para a partida contra o Cruzeiro, que já é o próximo jogo no sábado, um jogo fora de casa. Acho que a gente vem trabalhando forte, né? Acho que, óbvio que a gente quer a vitória sempre. Contra o Cruzeiro não vai ser diferente, a gente vai lá em BH buscar a vitória, buscar trazer esses 3 pontos que a gente está precisando bastante. Bom, a Nathane foi mais protocolar aí nas palavras, né? Mas pelo menos, finalmente, alguma das jogadoras veio conversar com a imprensa, né? Veio dar ali um pouco da visão. O Botafogo fez um volume de jogo interessante no primeiro tempo, mas no segundo tempo, como eu já comentei, teve ali uma queda de rendimento e não soube aproveitar, seja na primeira ou na segunda etapa, esse volume. Segundo os dados do GE, as estatísticas do GE, o Botafogo teve 6 finalizações e nenhuma no gol. Então fica difícil, né, conseguir ser eficiente se você não finaliza no gol. O Botafogo, por muitas vezes, eu senti que também, quando tinha posse de bola, devolvia rapidamente nos pés do adversário. Então, não sei nem dizer se era um nervosismo ali, mas, de fato, a gente está falando de enfrentar um time que, né, no papel é muito melhor que o do Botafogo. Quando a gente fala de Corinthians, a gente está falando do melhor time no cenário do futebol feminino nacional. Então, a gente sabia que seria um jogo complicado. Me surpreendeu até no primeiro tempo o Botafogo ter criado chances mais claras do que o Corinthians, mas como eu comentei no vídeo da primeira etapa, a finalização mais certeira que teve, né, a Itacaré, estava impedida. Então, por isso não somou ali finalizações no gol, né, nas estatísticas do Globo Esporte. Próximo jogo do Botafogo é contra o Cruzeiro, fora de casa. O Botafogo precisa reencontrar o caminho da vitória. Já vai ser a 10ª rodada, são apenas 15 nessa fase inicial, que determina quem vai ser rebaixado e quem vai se classificar para a fase final, né? Então o Botafogo precisa pontuar. Os jogos fora de casa, pelo menos no histórico do campeonato, têm sido melhores. Eu destaquei a postura do Botafogo no primeiro tempo, mas no segundo tempo eu acho que, junto com o rendimento, também caiu um pouco. Quando eu falo de postura, eu destaco também principalmente a coragem, né, das jogadoras chegarem, tentar fazer uma coisa diferente. Eu já falei sobre isso aqui em outros pós-jogos, de sentir falta de ter uma jogadora que pega, chama a responsabilidade e tenta alguma coisa diferente, tenta resolver de alguma forma diferente. Eu destaco na partida a Jordana. Acho que o Botafogo foi muito bem defensivamente e ela fez muitos desarmes, o tempo todo ela conseguia recuperar ali a bola para o Botafogo. Ela inclusive foi substituída e saiu mancando ali no fim do jogo. Eu gostaria de perguntar sobre isso para o treinador, mas hoje, como vocês viram, não foi o Léo que veio dar a entrevista aqui no final da partida. E é isso, próximo jogo contra o Cruzeiro, estarei lá fazendo a cobertura em Belo Horizonte, como sempre. Então aproveita e já, chega lá no Pix, se você puder ajudar a cobertura independente do que é impedimento. Estarei fazendo a cobertura lá em Belo Horizonte, já estou com a minha passagem comprada, então vocês sabem que é conteúdo garantido de Botafogo feminino por aqui. E não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, curtir, comentar, compartilhar, aquilo tudo de sempre. E chegar lá nas redes sociais do que é impedimento para ajudar, dar aquela moral e seguir também. Valeu? Tamo junto e até a próxima.